Seja muito bem-vindo ao segundo episódio da semana Conserte o Erro. Meu nome é Caio Sionetti, sou personal trainer e se você não assistiu ao primeiro episódio, procure em algum lugar aqui dessa tela que é muito importante, antes de você assistir esse episódio, você assistiu o episódio 1, porque lá eu coloquei pontos muito importantes que se você não se atentar, não faz sentido você assistir esse aqui agora, tá legal? Bom, como você sabe, durante essa semana eu quero te ensinar a ter 1 ano de resultados em apenas 3 meses de treino. Mas para isso você vai precisar seguir todo o passo a passo que eu tô te ensinando aqui. Passo a passo que eu já te mostrei ontem também, que centenas de alunos do meu programa seguiram e continuam seguindo e eu mesmo já segui. Antes de mais nada, vamos fazer uma revisão básica. São 2 pontos que provavelmente você erra hoje e que você tem que parar de errar para conseguir o resultado que você quer. Primeiro ponto, técnica. Você tem que ajustar cada movimento que você faz para você conseguir atingir a musculatura alvo, senão não vai funcionar, senão vai ficar dando murro em ponta de faca. Segundo ponto, parar de focar em atividades só aeróbias que fazem você gastar calorias e suar achando que isso vai te emagrecer, porque não vai. E o que eu quero te explicar aqui é que no meu método, que eu estou te explicando ao longo dessa semana, eu começo, entre aspas, de trás para frente de um sistema tradicional como uma academia, por exemplo. Por quê? Quando você chega na academia, você chega lá, te joga um programa qualquer, 3 de 10 basicão para cá, 3 de 8 para lá, não te explicam nada sobre falha, sobre cadência, sobre técnica e te largam lá. Mal vão lá ver se você está fazendo direito. No meu método, eu começo ao contrário. Primeiro eu te ensino a técnica, depois que a técnica está perfeita, a gente vai avançando para alguns conceitos básicos, para só então depois você pegar o programa e fazer. Assim você vai ter resultado e não do jeito invertido, digamos assim. E hoje eu vou te ensinar então os 3 passos que você vai ter que percorrer para conseguir 1 ano de resultados em apenas 3 meses de treino. Mas para você seguir esses 3 passos, primeiro precisa consertar os 2 erros iniciais que eu apresentei para você. E tudo que eu estou te passando aqui, como eu já mostrei ontem, foi seguido por dezenas, centenas, milhares de alunos. Eu já te mostrei exemplos reais, que inclusive você está vendo alguns exemplos agora. Exemplos de pessoas que tiveram resultados em 3 meses, em 2 meses, alguns em 6, mas a média de resultados é de 3 meses de treino, a partir do momento que começam a seguir esse método. Como você viu, são diferentes pessoas com diferentes idades, sexo, peso, altura, portanto, não importa qual estado você se encontra hoje. Se você seguir o passo a passo, você também vai ter os mesmos resultados. É até engraçado que muita gente manda direct, manda pergunta e fala assim: Caio, olha, meu peso é tal, minha altura é tal. O que eu preciso fazer para fazer isso? Por exemplo, pergunta uma dúvida: o que eu preciso fazer para emagrecer? O que eu preciso fazer para ganhar glúteo, para ganhar peito? E o fato é o seguinte, não pouco importa o seu peso, a sua altura, se você segue o planejamento certo, ponto a ponto, você vai ter o resultado. Mas olha, eu até entendo por que as pessoas me mandam às vezes peso e altura, achando que isso é fundamental para que eu possa dar uma dica e um conselho para elas. É porque as próprias academias fizeram você acreditar que você precisa necessariamente passar por uma avaliação física onde vai imprimir o papel com 500 informações lá que, não são necessárias para você ter um programa de treino. Vai ter informações lá de quantidade de peso ósseo, quantidade de massa magra, massa gorda. Isso é legal saber. Agora o resto, por exemplo, coloca lá idade metabólica e coloca informações de o braço está 1 centímetro maior que o outro. São pouco relevantes essas informações. Como se isso fosse fundamental e como se isso fosse gerar um treino exclusivo só para você. Só você na face da terra que vai ter esse treino. Aí se você vai lá na ficha da academia, você vai ver que os próprios exercícios que estão prescritos para você e para todo o pessoal que está lá são os maquinários que estão na academia. Ou seja, não dá para fugir daquilo ali. Por quê? Todo mundo tem 2 braços, todo mundo tem 2 pernas, todo mundo tem um peitoral, um abdômen. Ou seja, você tem que trabalhar o seu corpo todo. A única coisa que você pode fazer, e eu vou te explicar aqui, é enfatizar algumas regiões. Membros inferiores, membros superiores. A única coisa que você precisa saber é se você está com sobrepeso, está com gordura acumulada ou não. Por que você precisa saber disso? Porque você vai ter que direcionar a sua alimentação para isso.
E eu vou falar um pouco mais sobre isso um pouquinho mais para frente. Vale lembrar o seguinte, né? Salvo raríssimas exceções, para pessoas que têm uma lesão muito grave, né? Para pessoas que têm alguma patologia já instalada, aí sim precisam de quê? De uma avaliação médica e até uma liberação médica para a prática de exercício físico. Fora isso, essas avaliações físicas de academia, muitas vezes colocam até estagiários para fazer, que mal sabem interpretar os dados. Então o primeiro passo que você precisa entender e que você precisa colocar em prática desde já é o seguinte: os seus treinos, eles precisam ser divididos na dose certa. É igual tomar remédio, tá legal? Não adianta você extrapolar na dose. Você tem uma cartela de remédios, não adianta tomar mais ou menos, precisa de uma dose certa. E se você faz a dose certa, você não vai passar horas na academia. Quem fala pra mim que eu faço 1h30 de academia, eu faço 2 horas de academia, eu sei que tá errando na dose, eu já sei que o erro tá aí. Então você tem que ter uma dose certa. Mas Caio, qual é a dose certa? Vai variar de treino para treino, mas uma dose recomendada é de 30 minutos a 1 hora no máximo, mais ou menos nessa margem. E a dose certa, ela vai se aplicar para cada região do seu corpo. Então, por exemplo, você foi lá, fez um treino de inferiores, né? Fez agachamento, fez afundo, fez leg press, se você estiver na academia, por exemplo, fez cadeira extensora. Se você tiver um treino só para inferiores, o ideal é você descansar pelo menos uns 2 dias para depois repetir esse treino. Mas quer dizer que você vai ficar 2 dias parados? Não. Você vai simplesmente colocar outros treinos para estimular outras regiões durante esses 2 dias de descanso. Então, por exemplo, um dia perna, um dia braço, um dia abdômen. Então vai variar muito cada divisão, tudo de acordo com o número de vezes que você vai treinar na academia. Mas basicamente são doses certas para cada região do seu corpo. Olha só como é que é simples, vou explicar para você. Se você fosse fazer um treino, por exemplo, de membros inferiores com foco na parte da frente da coxa, digamos assim, quais exercícios vão ativar essa região? Vou te mostrar todos aqui e agora. Por exemplo, você tem como opção agachamento, né? Todas as variações, não importa. Pode ser agachamento com uma barra nas costas, pode ser um agachamento segurando um halter, pode ser um agachamento, por exemplo, naquela barra Smith da academia, aquela barra fixa, pode ser um agachamento no rack. E aí você tem as variações também de agachamento que são o afundo, que também você pode fazer afundo com a barra, você pode fazer o afundo segurando um halter, você pode fazer o afundo de diferentes maneiras, mas é tudo agachamento. Lembra que eu falei no primeiro episódio que o seu corpo não sabe onde você está? Ele também não sabe que aparelho você está fazendo. E tenta enxergar o movimento do seu corpo. Se o seu corpo estiver agachando, ele vai estar fazendo esse trabalho de força aqui independente do aparelho. Seja com halter, com barra, no Smith, ele vai estar fazendo o mesmo padrão de movimento. Ou seja, as mesmas musculaturas estão envolvidas no movimento. Então são só variações. Além do agachamento e variações, você tem os legs, né? Leg press horizontal na academia, leg press vertical, você tem leg press na máquina, leg press livre 45. Existem diversas maneiras de você fazer um leg press, por exemplo, mas também nada mais é do que um leg press. Trabalha o mesmo conjunto muscular. Além deles, você tem as extensões, né? Quando você faz, por exemplo, a cadeira extensora, aquele que você senta e estende e volta. Cadeira extensora. Você pode fazer na cadeira extensora. Se você pegar, por exemplo, uma caneleira e fazer, não é tão eficiente, mas o padrão do movimento é o mesmo. Então entenda que é tudo uma coisa só. Então são as únicas possibilidades que você tem de treinar a parte anterior da sua coxa. Fora isso, se alguém te falar qualquer outra coisa fora dessa gama que eu te falei, está inventando moda. Não existe. O seu corpo é um só. Todo corpo trabalha de uma maneira só. Compreende isso? Agora vamos dar o exemplo contrário, ainda para membro inferior, mas por exemplo, para a parte posterior da sua coxa, que envolve também glúteo e também até panturrilha, né? Isquiotibiais, de uma maneira geral aqui. Olha só, você tem os levantamentos, né? Tudo que você pega, faz um levantamento. Levantamento terra pode ser feito com uma barra, pode ser feito segurando um halter, pode ser feito uma gaiolinha, né? Existe uma gaiolinha também que você pode fazer. Você pode fazer de diferentes maneiras. Stiff, que é uma variação. O que muda do stiff é que a perna fica mais estendida. No levantamento terra, você flexiona e traz.
no stiff a perna fica estendida. Então você pode fazer o stiff também de diferentes maneiras. E aí para trabalhar essa região, toda vez que você faz a força para trazer o calcanhar para cima, você estimula a posterior. E como que você faz isso, por exemplo, na academia ou em casa, enfim. Cadeira flexora, mesa flexora. Você pode fazer em casa, por exemplo, puxando uma bola ou puxando o tapete. Em alguns treinos em casa até mostrei isso, não sei se você acompanhou. Ou seja, toda vez que você faz uma força, seja lá onde for, para dobrar a sua perna aqui para trás, fazer essa flexão de joelho aqui, você vai estar exigindo da sua posterior de coxa. Então, não tem nada de mistério. Tudo fora disso é invencionismo. É por isso que não adianta ficar seguindo treinos mirabolantes. O básico bem feito, com a técnica bem feita, é o que vai funcionar. Dando sequência ainda, região de glúteo. Como é que o seu glúteo ele é ativado? Ele é ativado, né, principalmente durante os movimentos que você faz a extensão, que são os agachamentos e as variações. Mas, para ser ativado de uma maneira mais isolada, você pode trabalhar com essas abduções laterais e essas extensões aqui, ó, extensão de quadril. Então, tanto a extensão de quadril quanto essas abduções vão trabalhar um pouco mais de forma isolada o seu glúteo. Mas como que eu posso fazer? Existem diversas variações, mas é tudo dentro de um mesmo movimento. Consegue compreender isso que eu estou te falando? Então não tem como inventar muita moda. Tudo é uma coisa só, é um movimento só. O corpo humano é um só. Não importa se é homem, se é de mulher. É por isso que não existe exercício feminino e exercício masculino. Porque o corpo é o mesmo, o que muda só são as genitais. A gente pode dar exemplo agora, por exemplo, da parte superior, né? Parte anterior do corpo, parte posterior. Mas, por exemplo, quando você vai estimular peitoral, toda vez que você faz essa força aqui, ó, essa adução aqui de ombro, esse fechamento, ó, toda vez que tem esse fechamento, num crucifixo, uma força para fechar, tem ativação de peitoral. Mas pode ser crucifixo, pode ser até supino. Qual que é a diferença do crucifixo pro supino? Basicamente no supino você estica o braço, você estende o braço. E essa força de empurrar, tudo que você empurra, você trabalha tríceps. Então, ó, supino trabalha tríceps, desenvolvimento que você faz força pro alto, trabalha tríceps. Então, tudo que você empurra, não importa a linha, se é na horizontal ou se é na vertical, tem o trabalho de tríceps. O que muda é, quando é na horizontal, você tem trabalho mais forte de peitoral. A partir do momento que você faz um desenvolvimento aqui, você já tem um trabalho de deltoides, de ombro. Da mesma forma, o inverso. Quando você faz, por exemplo, as puxadas, né? Então, por exemplo, você tem as remadas, que eu mostrei para você até no primeiro episódio. As remadas, elas trabalham principalmente as dorsais, mas no final, por conta dessa dobra do braço, você trabalha um pouquinho do seu bíceps também. Tanto essas remadas aqui, quanto essas puxadas que são mais em cima, não importa a linha, se é aqui ou se é de cima para baixo. Você vai ter só uma variação. E existem diferentes maneiras. Tem o pulley, tem a máquina, tem a remada na academia, tem o elástico que eu mostrei para você no primeiro episódio, tem também a remada que você faz unilateral, mas é tudo variação de um mesmo movimento. Vai exigir do mesmo grupamento muscular. E saber manipular isso da maneira coerente dentro do seu treino é o que vai te dar resultado. E principalmente, manipular isso com a técnica certa. Bom, quis te dar essa explicação para ficar mais claro na sua cabeça que é importante a dose certa e que existem exercícios certos para as ativações, né, de cada região do seu corpo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero entrar com você é método de treino. Método de treino envolve o quê? Seleção dos exercícios, né? Quais exercícios fazer? Porque senão você vai falar assim, Caio, então é só eu fazer todas as variações do agachamento? Todas as variações do leg press? Não. Você precisa selecionar, bastam algumas. Então assim, o método de treino, você vai selecionar o quê? Exercícios, ordem dos exercícios, número de repetições, que envolve também carga, envolve também intervalo entre cada série. É por isso que essas perguntas assim vazias que muita gente me faz, tipo, Caio, qual série é melhor? É melhor fazer 15 para emagrecer ou 8 para ganhar? Não existe isso. O seu corpo, ele não conta. O seu corpo não sabe. Lembra que eu falei? O corpo não entende se você está na 10ª, na 11ª, na 12ª. Senão, né, era fácil, era chegar na 15ª, pronto, agora é só esperar definir.
Ou então eu quero ganhar, não, então tem que fazer 8. Aí faz 7, 8. Pronto, agora é só esperar ganhar. Não, o seu corpo reage ao quê? Ao esforço que você dá. Se não tem esforço, não tem adaptação no seu corpo. Então assim, o interessante é você trocar os métodos, trocar tudo, trocar um pouquinho da ordem do exercício, trocar intervalo, trocar, por exemplo, cadência, né, velocidade, trocar um pouquinho de cada coisa, ou algumas coisas pelo menos, fazer variações no seu treino a cada mês. Então a cada mês é legal ter uma pegada diferente. Por quê? Se você ficar sempre fazendo a mesma coisa, sabe aquela mesma fichinha de academia, o mesmo treininho que você assiste todo dia e faz a mesma videoaula, se você ficar fazendo sempre a mesma coisa durante muito tempo, você vai tender ao que a gente chama de platô. O que é platô? Platô é quando o seu corpo começa a ter um resultado, quando ele para de ter resultado, não evolui mais, não sai do lugar, não vai nem para frente nem para trás. Por quê? Porque faltou um novo estímulo. Então, platô é quando você para de ter resultado pela falta de um novo estímulo. Por isso que é importante trocar sempre o seu treino. Mês a mês, fazer um treino diferente. Vamos lá. Vou te dar um exemplo prático aqui agora para você entender como seria alguns métodos de treino, tá? Por exemplo, existe método que a gente chama de método em biset. O que é um método biset? É quando você faz 2 exercícios para um mesmo grupamento muscular de maneira consecutiva. Então vamos supor, ao invés de fazer um agachamento, depois descansar, 1 minutinho, fazer de novo, o biset envolve uma dupla de exercícios. Então, por exemplo, é você fazer um agachamento, na hora que fadigar, falhar, já passa imediatamente, por exemplo, para o afundo. Aí então, depois dos 2, você descansa. Entendeu? Você fez 2 para depois descansar, ao invés de fazer 1 de cada vez. Esse é um método, por exemplo, um bem usual que você até já deve ter visto alguma vez. Mas existem vários outros. Eu trabalho com mais de 10 métodos de treino diferentes. E o ideal é você fazer isso. Então, por exemplo, um outro método de treino muito usual é você, vamos supor, você vai fazer um trabalho de bíceps, aí você vai fazer, por exemplo, de 10 a 12 repetições até a fadiga. Aí foi, chegou lá na 11ª, fadigou. Em vez de descansar 1 minuto, dá só uns 15 segundos de descanso e faz de novo, ou seja, um intervalo super curto. Qual que vai ser a tendência? Você fadigar mais rápido. Você fez 11 na primeira, na segunda você vai fazer o quê? Umas 8. Deu de novo? Descansa. 15 segundos. Aí você vai, ainda cansado, você está cansado, o cansaço vai se acumulando. Aí você vai conseguir fazer o quê? Umas 4 ou 5 e pausa de novo. Ainda tenta mais uma depois de 15 ainda, vai sair o quê? Talvez umas 2 aqui, vai estar muito cansado. Então assim, entende que é um jeito de te ir levando até a fadiga aos poucos, né? Você fadiga, mas cada vez mais você vai fadigando, cada vez mais, vai chegar uma hora que você não aguenta fazer nem 2. Para depois desse processo todo, você considerar uma série. Então depois disso tudo, descansa, dá um intervalo de 1 minutinho, 2 minutinhos, depois volta. Então esse é um método de treino, que inclusive eu gosto muito desse método, é um método bem intenso de treino, te leva realmente até a fadiga. E aí você aplica isso para todos os exercícios do seu treino. É muito melhor do que ficar lá, contar 10, dá 1 minutinho, nem fadigou nem nada, vai de novo, 10. Não, é um método intenso. Existe um outro método que eu gosto bastante, que é o drop set. Basicamente assim, você ajusta uma carga, né, mais alta para fazer entre 6 e 8 repetições, aí faz lá, por exemplo, no supino, 5, 6, aí começa a cansar, 7, 8. Aí o que você faz? Você vai lá, diminui uns 30% da carga e tenta fazer de novo. Por mais que você fadigou, por diminuir a carga, você vai conseguir um pouco além, intensificar. Fadigou de novo, diminui a carga e vai de novo, até zerar o peso, até fazer com nada de peso e ficar difícil, para depois desse processo considerar uma série. Então, basicamente, são estruturas, são métodos que eu explico isso muito bem até para os meus alunos, para eles poderem ir variando isso ao longo de cada mês. Além do drop também, de todos os outros que eu falei, existem isometrias, né, que você pode, por exemplo, uma remada, né? Puxa, faz a força, sustenta
e depois faz as repetições. Eu inclusive usei em algumas aulas que eu fiz ao vivo, nos treinamentos em casa mesmo eu usei esse método de isometria em alguns treinos. Não sei se você participou, se você participou você vai lembrar disso. Enfim, são métodos de treino, jeitos diferentes de fazer o treino. Basicamente é isso, que vai intensificar e tirar você da zona de conforto constantemente. Lembrando que independente do método de treino, você precisa ir até a fadiga, até a falha, tá? Até o esforço. O que é fadiga, Caio? O que é falha? Eu não entendo muito bem isso, não sei fazer direito isso. Nada mais é, tá, do que gerar esforço. Então, por exemplo, lembra que eu te expliquei no episódio número 1 das técnicas, né? Ó, fechar as costas, trazer o braço até aqui para usar mesmo das costas, para não roubar com o punho, com o braço. Então, se você mantém uma técnica perfeita e vai fazendo, e vai exigindo, é como se você fosse, né? Imagina que você está com a sua musculatura de 0 a 10, ela está com a energia 10. Aí à medida que você vai fazendo, a energia vai caindo para 9, a energia vai caindo para 7, aí chega uma hora que não tem mais energia. Então assim, para você conseguir puxar, você teria que roubar de alguma forma. Você não conseguiria fazer o exercício da maneira correta mais. Por quê? Porque a musculatura fadigou. Ela chegou no seu grau máximo de esforço e falou, nossa, eu não consigo mais fazer da maneira correta. Vou ter que solicitar outras musculaturas, vou ter que roubar. Então, basicamente, a fadiga é você não conseguir mais fazer uma repetição sequer com a técnica perfeita. Então, recapitulando com você, tá? Desde lá de trás. Primeiro, lá atrás, no episódio 1, acertar a técnica. Isso é fundamental e esse é o seu primeiro passo. Depois de acertar a técnica, você tem que evitar fazer qualquer treino de qualquer jeito e enfatizar treinos que vão te cansar só e deixar suado. Tem que focar no treino de força. Depois disso, você tem que entrar nos 3 passos. O primeiro passo, qual é? Você dividir e organizar melhor o seu treino. O segundo passo é você usar métodos diferentes de treino a cada mês. E o terceiro e último passo, e esse é um passo tão importante quanto todos os outros, é você regular a alimentação. Porque olha, eu te mostrei aqui vários resultados de diversos alunos do programa. Como eu te falei, alguns emagreceram, alguns ganharam massa muscular, alguns perderam gordura localizada, enfim, mas todos eles seguiram o mesmo planejamento de treino. Mas então, o que fez um emagrecer e o outro ganhar massa muscular? A alimentação. Então, eu já dei esse exemplo algumas vezes, mas imagina que o seu resultado é um carro, né? E o treino de força, né, tudo que eu te expliquei aqui de treinar força, de exigir da musculatura, ele é o acelerador. Ele vai acelerar qualquer resultado, seja emagrecimento ou ganho de massa magra. Mas então, o que vai fazer o cara emagrecer ou hipertrofiar? É o volante do carro. Emagrecer ou hipertrofiar? É a alimentação. Então a dieta é o volante do carro que vai determinar se você vai ganhar massa muscular ou emagrecer. E o acelerador do carro é o treino de força. Ele precisa para os 2 casos. Então é importante você saber por onde começar em relação à alimentação, né? Pô, eu tenho uma gordurinha localizada. Então começa com uma alimentação hipocalórica, ou seja, você tem que consumir menos calorias do que você gasta por dia. Ah não, Caio, eu sou aquele magro de ruim, quero ganhar massa muscular. Então é uma alimentação hipercalórica, você tem que consumir mais do que você gasta por dia. E eu explico tudo isso de maneira detalhada, expliquei em live e explico isso para os alunos do programa, por exemplo. Aí você pode me perguntar, mas Caio, eu não consigo emagrecer e ganhar ao mesmo tempo? Na verdade, os processos eles acontecem meio que ao mesmo tempo, porém, eles vão pender sempre para um lado. Ou você vai emagrecer mais do que ganhar, ou você vai ganhar mais até do que emagrecer. Então você vai ter que escolher um primeiro caminho. Então é por isso que é importante você enfatizar primeiro uma coisa para depois ir para outra. Tá? Por exemplo, quem faz uma alimentação hipocalórica para emagrecer, é normal
que a massa magra se mantém estável. Às vezes ela não aumenta a massa magra. Se aumenta, aumenta muito pouco. Às vezes até perde um pouquinho, mas emagrecer, emagrece. E mesmo jeito é para quem quer hipertrofiar. Para quem quer ganhar massa muscular, geralmente ganha um pouquinho de gordura ao longo do processo. Ou então se mantém estável, mas nunca perde gordura ganhando muita massa magra. Não tem como isso acontecer. Então sempre vai pender para um lado. É por isso que é uma constante. Por hora você tem que ajustar a dieta para baixo, por hora para cima. Mas entenda, em nenhum momento você vai ter que passar fome ou deixar de comer o que você gosta. São só orientações nutricionais que você vai ter que seguir de acordo com o seu objetivo. Olha, eu separei um presente para você, um material com diversas perguntas e respostas comuns, né? E além desse material que eu vou te dar e vai esclarecer muita coisa, né? E vai complementar muita coisa que eu falei aqui para você, no próximo episódio eu vou tirar várias dúvidas. Então é por isso que é importante você comentar sobre esse vídeo de hoje, sobre as suas dúvidas. E muita gente tem me perguntado, né, sobre o programa, o Personal Online, como funciona. E eu tenho dentro do programa uma solução completa para tudo isso que eu estou te explicando, mas eu vou falar um pouco mais do programa mais para frente. Por enquanto eu queria que realmente que você simplesmente comentasse sobre o vídeo de hoje para falar se fez sentido para você, se ficou claro e se ficou alguma dúvida, deixa a sua dúvida, porque no próximo episódio eu vou tirar todas as suas dúvidas, Vai ser uma sessão de perguntas e respostas. Eu realmente tentei te passar assim um resumo de todas as informações que eu coloco nas minhas redes sociais todos os dias. E se você quiser, eu até te convido a seguir lá no YouTube, no Facebook, no Instagram. Eu tenho bastante vídeo de todos os temas. De cada tema que eu falei aqui, eu tenho um vídeo específico, de às vezes 30 minutos, 20 minutos. Então é bastante informação. Então eu espero que você me acompanhe em todas as redes para você tirar um proveito melhor. E eu então espero a sua dúvida e te vejo no próximo episódio. Um abraço. 1 ano e meio e nunca obtive resultados. O personal trainer que eu tinha aqui, ele me colocava com vários exercícios ao mesmo tempo e eu ficava de 1h30 a 2 na academia. Isso me deixava super desanimada. Então eu nunca tinha foco, eu nunca tinha vontade de treinar. É a primeira vez que eu treino e eu vejo mudança no meu corpo, eu emagreço por conta da musculação. Então eu já perdi peso, eu já vejo meu abdômen menor, então eu perdi medida e coisas que eu não conseguia na academia anterior, mesmo com dieta. Já senti mudança no corpo em 3 semanas, é impressionante. Eu já tô vendo muito resultado, até muitos conhecidos já falam, né, já notam também a diferença no corpo. Antes eu seguia muito acompanhamento por ficha de academia, ou seja, o instrutor passava os exercícios e a cada 3 ou 4 meses ele mudava esse treino para mim. Isso me causava um pouco de frustração, porque depois de um mês já senti que o exercício estava ficando repetitivo. Depois que eu comecei a fazer acompanhamento do Caio, eu notei que dentro de 15 dias, meu corpo começou a ganhar muito mais massa em relação ao que eu ganhava antigamente, que era praticamente nada, e já abaixei muito o índice de gordura. Eu já perdi 3 quilos, 1 por semana. O braço já tá um pouquinho maior, a parte dos peitos já tá um pouco maior também. Eu já tenho resultados satisfatórios em apenas 3 meses. As pessoas param, me perguntam o que está acontecendo. Muitas pessoas que me conhecem esse 1 ano e meio e 3 meses com o resultado. Ô Andressa, o que aconteceu? Caio, a consultoria do Caion. 5 meses que eu tô fazendo com o Caio, fazem 5 meses. Com o instrutor presencial eu fiz de 10 a 11 meses. E nesses 11 meses que eu fiz, eu não tive nem 1/3 do resultado que eu tive em 5 meses com o Caio. Nesses 4 meses, eu já ganhei mais um pouquinho de massa muscular, já defini um pouco mais o meu abdômen. Antes eu tinha um outro personal, só que eu não tinha assessoria. E o Caio veio para somar. Aprendi a malhar, porque eu já malho há 8 anos. Um dos pontos super positivos da consultoria online é eu ter o meu personal comigo o tempo inteiro. A hora que eu decido ir, ele tá ali comigo no meu celular.